A gente vai falar agora sobre uma área que é importante, mas uma área que tem passado por alguns problemas. E tanto que se fala, até tem uma campanha que está circulando aí pelas redes sociais, que está circulando especialmente no meio dos médicos, que é a crise da diálise. Diálise que é um processo de filtração do sangue utilizado para eliminar o excesso de líquidos e as substâncias tóxicas provenientes do metabolismo das células e da ingestão de alguns alimentos acumulados no organismo do paciente portador de insuficiência renal avançada, aguda ou crônica. Para falar sobre esse assunto, sobre o que está gerando essa crise, quais são as dificuldades, como é que está o atendimento nessa área, nós estamos recebendo a médica nefrologista Nara Pimentel e também o Marcos José Malman, que é o administrador da Clinefron, a clínica que atende essa área no Hospital Bruno Borna aqui em Lajeado, para destacar um pouco, acho que falar um pouco do que é o procedimento, de quantas pessoas vocês estão atendendo, para depois entrarmos nesse período aí que está sendo mais conturbado, que não é tão curto pelo que vocês já nos falavam aqui em off, né? Bem-vindos à programação da Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né? E que bom, a gente agradece a oportunidade de poder visualizar ou mostrar para a população a situação que está acontecendo. Boa tarde a todos. Só mais perto do microfone, por favor, também, Marcos. Bom, e aí, o que a gente pode falar? Primeiro, acho que não são todas as pessoas que entendem muito bem o que é a diálise, o processo, a hemodiálise, né? Deu uma explicação aqui com aquilo que está me mostrando aqui na internet, mas acho que vocês podem explicar um pouco melhor do procedimento diário de vocês. Bom, então os pacientes renais crônicos, então doença renal crônica, tem um momento em que a função renal, que o rim dele já não é capaz de limpar o sangue o suficiente, e eles se intoxicam e pode levar à morte. Então, com isso, em algum momento, eles precisam entrar a fazer hemodiálise, que seria a terapia ideal para eles. Outra seria o transplante, mas falando praticamente a hemodiálise, que é o nosso foco. Então, o paciente que perde a função renal, menos de 10% do rim funcionante, ele precisa de uma máquina. Essa máquina vai limpar o rim, a gente chama até, seria um rim artificial. A máquina, aliás, é um rim artificial. 3 vezes por semana, 4 horas. Então, essas pessoas precisam disso. Vamos dizer que essa pessoa perca esse serviço, perca essa máquina, eles vêm a morrer, porque em 48 horas, 78 horas, o potássio vai subir, vai dar uma arritmia e eles morrem. Então, eles têm necessidade de fazer esse tratamento 3 vezes por semana. E esse é o risco. Nós estamos querendo alertar de que nós estamos numa situação de pré-falência se a gente não fizer alguma coisa para manter esses serviços em dia, para que essas pessoas que estão dependendo dessa máquina tenham essa máquina à disposição. Se isso faltar, vai ser uma situação muito grave. E nós trazemos esse movimento não só daqui de Lajeado, não é só da nossa região do Alto Taquari, é do Rio Grande do Sul e o movimento nacional. Não sei se vocês viram na Globo, há uns 15 dias atrás, no Fantástico, mostraram um serviço. A gente tem até o vídeo em que os pacientes estão pedindo para o serviço, não é só para nós. E a respeito do tempo, isso está ocorrendo há mais ou menos uns 4 anos, que nós estamos com uma demanda financeira e que nós íamos arcando, e a gente está arcando até hoje, né? Sim. E a gente nunca foi de falar, mas há pouco eu estava escutando vocês falando sobre as cooperativas e falência, a gente não quer chegar nessa situação em que aí a gente não tem mais o que fazer. Então, nós estamos nos mobilizando, mas a gente precisa, tu pode dizer, o que vocês querem? Nós queremos a ajuda política e ajuda financeira do Estado e do município, né, Marcos? Porque a gente tem do Ministério da Saúde, mas o governo, que é do Ministério da Saúde, diz, olha, nós damos tanto, não é o suficiente, nós precisamos de mais. Então, a gente precisa da colaboração do Estado e do município. Então, é um movimento político também, para que se consiga manter esses serviços em dia. Mas, para a gente entender o que aconteceu nesse meio do caminho que antes funcionava e por que hoje não funciona, mais máquinas que precisam ser compradas? É algum recurso para manter esses equipamentos? Da onde surgiu o problema? Na verdade, o grande problema é a defasagem do custeio na sessão de hemodiálise. Esse custeio é histórico, mas ele se agravou muito após a pandemia, onde houve uma explosão de custos, dos insumos e tudo, que mesmo com o final da pandemia, esses insumos não voltaram ao que era antes. E o governo não tem repassado o valor a contento para a gente cobrir o custo da sessão de hoje.
A BCDT é uma associação brasileira de centros de diálise que representa então todas as clínicas. Ela fez um estudo de custo de sessão e chegou-se a um valor de R$330 a sessão. Seria um valor ideal para custear a despesa da hemodiálise. Qual seria o valor? 330. Hoje o SUS, então agora vai aplicar um reajuste de 10% em duas parcelas, 5% na competência julho, mais 5% na competência setembro, que em setembro então chega a R$240 a sessão. Aí nós estamos, hoje é quanto? 218. 218. Teria que ser 330 e vocês recebem o custo 218. Ideal, isto. Então, E assim, vai para 240 em setembro. 40. Aí Ainda nós vai estamos faltar fazendo uma defasagem 90. de 38%. Né? Uhum. Então, o que está se trabalhando hoje em parceria com a Sociedade Gaúcha? Já existe parcerias de estados, né? Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Distrito Federal, que tem um cofinanciamento da diálise. Então, o estado participa com um valor X para ajudar o custeio das sessões de hemodiálise. Está em tratativa aqui com o estado também para a gente buscar isso, mas até o momento a gente não conseguiu êxito ainda, mas então, está sendo feito esse trabalho para tentar buscar uma equalização de valores, né? Aliás, só para puxar, Marcos, o próprio governo federal estimulou, eles reconhecem que está defasado o valor, mas ele não se compromete com resolução ou com pagar esse valor total. Ele diz que, na realidade, o Estado tem compromisso e o município teria compromisso. Porque o SUS é um sistema tripartite, né? União, Estado e município. Cada um tem a sua parcela de contribuição. Hoje a nefrologia é considerada alta complexidade, então até o momento quem custeia todo 100% do financiamento é a União, né? Mas então, hoje então, está se buscando a participação do Estado também. O Estado não contribui com nada? Nada. Na hemodiálise não. Mas deveria contribuir? Certo, sim. Na realidade, a arrecadação, que o que acontece agora é que como o Lajeado agora já é municipalizado, sim. Né? Então, Lajeado recebe o que é arrecadado de Lajeado recebe isso. E ele deveria pagar a sua parte. O Estado também, já acontece isso. O que é do Estado, o dinheiro é do Estado tem que gerir. Então, é isso que o Ministério da Saúde, ou o próprio governo diz. Cada um tem que ser responsável pela sua... É como assim, eu sou responsável pela minha casa. E os estados, e para vocês verem que isso é possível, esses outros estados já abriram. O Rio de Janeiro, né, Marcos, nós já vimos aqui. Tem o Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso e Distrito Federal já estão fazendo esse cofinanciamento. O governo estadual daí colocando o valor. Eles bancam em cima. Mas esse reajuste de 330 teria que partir do governo federal? Ou poderia o governo estadual tomar a frente e dar um aporte maior? Na realidade, os três... Digamos assim, precisa de uma liberação federal ou o governo estadual tem autonomia? Não. O governo federal tem autonomia, o estadual tem autonomia de gerir o dinheiro que ele tem. É como se fosse a tua casa, tu gasta dentro da tua casa o que tu tem, a tua receita. Então, é o ideal. E esses outros estados já podem fazer, por que o nosso não pode? O que acontece? Então, é isso. E eu acho que vai ser uma corrente geral, em que os atores vão ter que se organizar. E é isso que a gente está querendo. E, provavelmente, a gente vai conseguir, né? Porque a gente está lutando para isso. Sim. Tem alguma sinalização já? Olha, eu posso te dizer assim, que a gente já está falando aqui, como nós estamos aqui, a gente está falando também com as nossas lideranças políticas, apartidário, independente de partido, pedindo ajuda. E tem reuniões marcadas para as próximas semanas. Tudo isso vai poder fortalecer a negociação e a gente sentar na mesa e conseguir que o Estado e o município nos ajudem. E por quanto tempo vocês acham que o sistema vai se manter assim, com esse valor que está sendo repassado e conseguindo atender os pacientes, já que já está com essa defasagem e a demanda que aumenta, mas o recurso ele continua o mesmo? Eu acredito, gente, que 3 meses, se a gente não tiver a receita, a gente não tem condições de manter o trabalho. Porque o que acontece? Aí, voltando para a situação da região e cooperativas, se nós estivermos devendo, nós estamos devendo para o banco, o IGPM está a 13, né? E a gente fica sabendo os valores, os juros altíssimos, nós temos dívidas, e não só nós, nefrologistas, daqui, mas do Brasil inteiro, dívidas. E se tu começa a ter dívida, fica insolúvel, se não tiver de onde tirar.
Então, eu imagino que 3, 4 meses não vai ser só nosso serviço. Mas por que chegou nesse ponto? A dívida aumentou muito nos últimos meses? Exatamente. Cada vez mais. Dá para citar o que é essa? Quanto que representa a dívida hoje? Hoje nós estamos falando em torno de 450 mil. 450 mil. Clinefron falando. Clinefron falando. Isso, a juros de banco... um ano atrás estava em quanto? O ano passado a gente finalizou praticamente zerado. Fechou o ano zerado, vamos dizer, praticamente no azul, e agora já está com 450 mil. Negativo. Mas tu há de convir que isso é juro bancário, né? Sim. É juro de banco. Tu pega juro de banco, hoje em dia, como é que está? Tu que tinha uma prestação de 300, com o juro que está agora, vai para 1.000. Sim. 1.200. Vamos trazer para o lado humanitário da coisa, porque olha como é grave. O que a Nara Pimentel está falando conosco aqui, ela é médica nefrologista. E quantos anos de carreira já, Nara? 40. Imagina. 40 anos. O Marcos também, quantos anos à frente já da clínica? Nós estamos fazendo hoje, agora em outubro, 37 anos de serviço de nefrologia. Olha só. E para te dizer que esse ano é o pior ano de toda a história. Olha só como é grave isso, gente. Nós estamos falando de quantas pessoas que são atendidas aqui em Lajeado, por exemplo. Não sei se vocês têm números maiores de estado também, enfim. Não. Em Lajeado hoje nós temos 125 pacientes. Em diálise, isso equivale a mais de 1.500 diálises mês, né, Marcos? Sim, dá mais. Em cima disso, o quanto nós estamos colocando em cima desses valores para esses pacientes, vamos deixar bem claro, do ponto de vista humanitário, ninguém até hoje ficou sem hemodiálise. Sim. Nós não negamos uma vaga e não vamos... Não é e a gente está falando só de SUS, né? Só SUS. Porque, assim, 75% do nosso serviço... 70% hoje dos nossos pacientes são SUS. São SUS. 30% consegue ou particular ou convênio. Particular não existe. Não existe. Não existe. Alguém vem com... Seria muito caro, vamos dizer. As pessoas não... Inclusive, um paciente interno particular, no outro dia, se ele tiver que ter hemodiálise, ele vira SUS. Sim. E com convênio, consegue o serviço se pagar ou também tem problemas? O convênio nós conseguimos ainda equilibrar. Na verdade, hoje o convênio que equilibra um pouquinho a questão financeira, porque ele paga um valor justo. Né? Mas o que a gente está fazendo? Então, tirando o recurso que o convênio paga mais para cobrir a diferença que falta aos pacientes do SUS. E outra coisa, a gente não consegue, daqui a pouco, o sucateamento da máquina, do material, do equipamento, que é outra coisa que é bem importante. Quanto custa um equipamento desses? Hoje, em torno de R$77 mil cada equipamento. Mas não é o maior problema agora, não precisariam trocar. Equipamento tem, o que precisa é o custo. Manter. O custo aí vai desde o profissional que trabalha lá para o suprimento. E aí vem também o impacto da PL da enfermagem, né? Que para nós vai impactar em 44% na majoração da folha. Né? Isso é um percentual bem significativo. Né? Vai impactar ou já está impactando? Vai impactar porque a gente ainda não fechou a negociação. Né? Ok. Mas até de convir todo funcionário a essa PL, a gente é totalmente favorável. Sim. A gente acha que é justo, mas é justo então que a gente tenha uma contrapartida de poder pagar. Porque, inclusive, se você pensa bem, o atrito que vai acontecer se a gente não conseguir cumprir, porque a gente vai ter que sentar numa mesa e dizer, olha, nós não temos dinheiro, aquelas pessoas estão trabalhando com a gente, nós vivemos no dia a dia. Aí a gente não vai estar negociando com o governo ou com o Estado, nós estamos conversando com o nosso funcionário. Então, é muito ruim para nós. E então, a situação está tão ruim que a gente já teve problemas há mais tempo e não falava. Mas só que agora a gente não consegue mais pensar que se nós não tivermos auxílio, a gente não vai conseguir Está sendo realizada, de repente, além dessa conversação, tem uma campanha circulando pela rede social, de repente, algum ato de ir a Brasília, ou ir até o Piratini, em Porto Alegre, para conversar com o governador. A gente sabe que o próprio Hospital Bruno Born tem uma relação muito boa, né? Acabou de vir mais recursos, porque também foi feita pressão para atendimentos em alta e média complexidade no HBB, e agora veio esse recurso, um recurso que vai ser anual. Tem essa negociação também próxima ali, de repente algum ato maior, para que de repente as coisas venham a acontecer nesse período? Hoje, nesse momento, deve estar havendo uma reunião da Sociedade Gaúcha de Nefrologia com a Arita, com a secretária da Saúde, junto com o Ministério Público, que está junto. Então, assim, o movimento está... Então, aqui, enquanto nós estamos aqui, todo o Estado é uma rede em que toda a população e todos os políticos percebam a situação e que possam nos auxiliar. Na realidade, é isso. Está havendo esse movimento, sim. E até
Como não estava tendo muito resultado, só as negociações, sentar na mesa de negociação com o Estado, houve a necessidade de que nós fizéssemos essa mobilização, em que cada clínica se mobilizasse e procurasse os seus recursos. É importante destacar que não é um caso isolado de Lajeado ou do Vale do Taquari. É todo o estado que passa por essa dificuldade. Exato. E todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje 80% dos serviços de diálise são privadas, né? São clínicas privadas que prestam atendimento ao SUS. Isso é um percentual extremamente alto, né? E a clínica privada, ela não tem as mesmas benesses que uma entidade filantrópica que tem, né? Que não tem tributação de impostos e N coisas, né? E acesso a recursos a fundo perdido, por exemplo, que nem o hospital sempre consegue. A gente não tem esse acesso. Então, mais um fator que dificulta a manutenção do serviço também. Essa situação dos 3 meses, ela é específica da clínica aqui de Lajeado. Porque eu acho que tem outras que já não tem mais. Algumas estão fechando. E outras podem durar um pouquinho mais, mas também, Exatamente. se não tiver uma mudança, podem fechar ali na frente. E uma das ações seria assim, se tiver algum paciente que tiver que entrar em diálise, seria mais um, ele não vai entrar. A ideia seria essa. Que nós esperamos que não aconteça. Mas e tem como ele esperar? Aí é que está. Eu não quero ter essa decisão. Imagina. Eu não quero ter essa decisão. Então, por isso que a gente está tão preocupado e pedindo ajuda logo. Eu não quero ter que fazer isso. Aliás, eu não vou conseguir. O que vai acontecer? Até porque se é um problema do Brasil todo, não tem nem para onde transferir esse paciente. Exatamente. Tem mais essa. Ótimo. E essa questão de fechamento de clínicas, tem alguma de Lajeado da região que vocês saibam que já fechou? Aliás, a nossa região é extremamente próspera e muito acolhedora. Esse movimento que a gente está fazendo aqui, eu tenho visto, eu tenho conversado com os colegas, é sui generis, é diferente. A gente conseguiu falar aqui com a rádio, tá? Nós conseguimos juntar alguns políticos, as lideranças políticas, coisa que tem pessoas que não estão conseguindo, unidades que não estão conseguindo. Então, assim, nós ainda temos condições, a gente acredita que vamos resolver conversando numa mesa de negociação. A nossa região, eu acho que não vai chegar a essa situação. Mas eu posso dizer assim que a do Freitas é Livramento. Livramento, a prefeitura tomou conta do serviço, porque estava falimentar. E tem outras situações que eu não queria comentar, não cabe aqui, mas tem gente que não está nem aceitando pacientes, mas tem que fechar a porta, não pode nem ver, porque a partir do momento que eu ver o paciente, como é que eu não vou atender? É uma possibilidade também, não querendo empurrar mais uma coisa para a prefeitura, mas poderia daqui a pouco a prefeitura também ajudar? Na realidade, sim. E nós vamos chegar e pedir para a prefeitura, sim. Não houve essa conversa ainda? Não houve. Mas a gente fica na torcida. Seria mais para o Estado agora, que não está pagando nada, pelo que vocês estão falando. Tripartite. Não, federal, mas o federal está pagando, o município está pagando e o Estado não está pagando nada. Exatamente. Então, Eduardo Leite, a Rita Bergman, acho que está na hora, né? Está na hora, exatamente. Está na hora. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês e qualquer novidade, por favor, nos informe que a gente vai fazer questão de também comunicar para a nossa comunidade. Vai ser um prazer para a gente poder dar notícias boas para vocês, tá? A gente agradece também a oportunidade de colocar a situação, a população do Lajeado. Ficamos na torcida para que tudo se resolva. A gente sabe que tem uma região que se une, que pega junto nessas causas e que esses pacientes não fiquem sem esse serviço de extrema importância. Conversamos com a Nara Pimentel, médica nefrologista, 40 anos já na área, e também o Marcos José Malman, o administrador da clínica Clinefron, que faz hemodiálise aqui em Lajeado, 37 anos já de atuação. O pior ano desses 37 anos está sendo o de 2023, conforme ele acabou de nos relatar. A Nara falou de 3 meses podendo fechar se a situação ficar assim, 450 mil reais de dívida, gente, são situações aí que preocupam com certeza. 4 minutos agora, faltando para as 4 horas da tarde.